Olá pessoal, espero que vocês estejam tendo um ótimo dia. Hoje falaremos sobre A Passagem, do Justin Cronin. Tanto eu como o Garón já lemos o livro, e se você quiser ver a resenha dele escrita, é só clicar aqui em cima, que você é direcionado para a página. Esse livro é de 2010 e veio para o Brasil pela editora Arqueiro, que fez uma diagramação daquele padrão que a gente gosta. Páginas amareladas, espaçamento bom, uma fonte legível. Não é possível. E é um livro grande, de 820 páginas mais ou menos. Se torna um pouco difícil a leitura, porque tem que ficar segurando tudo isso, né? Mas vale muito a pena o peso que você carrega enquanto você lê esse livro. Ele se trata de uma distopia, e não é spoiler, tá na capa. A frase da capa é: quando o homem tenta ser imortal, o fim da humanidade é uma questão de tempo. Então, sobre o que se trata o livro? É um laboratório, vai tentar buscar a imortalidade. E isso, no decorrer da história, dá errado e tal, e vocês já sabem o que acontece no final. É uma trilogia, esse é o primeiro livro, são 820 páginas pro primeiro livro. Então, é uma leitura assim que é fácil da pessoa se esquivar e não querer ler e tudo mais. Porque normalmente a pessoa está acostumada a ler um livro de 300 páginas, nesse tanto por aí. A história é contada por vários pontos de vista, então vai mudando os personagens assim no decorrer. Só que começa pelo começo. Não posso falar nada sem dar spoiler. No começo do livro, o autor já faz um gingado que é parecido com aquela parte do Senhor dos Anéis, quando o Bilbo tá dando o discurso dele no aniversário. Mais ou menos aquele: não conheço metade de vocês tão bem quanto queria, e gosto de menos da metade de vocês menos do que vocês merecem. Então, isso faz o seu cérebro travar e você ficar, raciocinando o que a pessoa disse. E isso ele usa 2 vezes no livro pra descrever a personagem principal, assim. É um gingado, assim, bem interessante que ele faz, parece poesia com as palavras. E é isso. Obrigado por terem assistido. O autor escreve muito bem, ele te deixa preso no livro. Os personagens dele são muito bem construídos, não tem nenhum ponto solto na história. Você termina de ler o livro, assim, querendo saber o próximo, mas não tem aquela história de ele deixou uma coisa em aberto aqui nessa parte do livro. Isso não tem. Ele costura todos os pontos e te deixa querendo o próximo. E assim, os personagens tem 2 partes do livro. Na primeira parte, são assim, no tempo de agora, mais ou menos, em 2000 e alguma coisa. Digamos, acho que em 2015, por aí, 2020. E depois de um tempo, ele avança quase 100 anos. A história, ela é contada de 2 pontos de vista diferentes, por personagens diferentes. O primeiro contato que eu tive com esse livro, assim, de ver alguma review, alguma resenha, foi pelo Cabine Literária. Eles fizeram um top 10, eu acho, e o livro Os 12, que seria a continuação da Passagem, ele tá em 5º lugar, eu acho. Daí eu olhei, assim, fui lendo, era uma distopia pós-apocalíptica. Eu me interessei, porque eu gosto bastante desse tema. Eu acabei pegando pra ler, só que na verdade eu dei de presente pro Garón, presente de aniversário. E na época eu paguei, acho que R$17. Teve uma época que o Submarino fez uma promoção e tava, acho que o primeiro por 17 e o segundo por R$12. Então dá pra você pegar a promoção, só que o preço normal deles é de R$29 a R$49,90. Daí o Garón leu, falou que era um livro muito bom, demorou acho que 5 meses pra ler. Mentira! E daí eu peguei pra ler também, eu acabei lendo em 1 mês, foi época de provas e tudo mais. Só que é um livro que me deixou assim estupefado pela criação dos personagens, pelo desenvolvimento, pela complexidade que o autor deixa nos personagens. Então é um livro que tem a descrição de terreno, tem a descrição do mundo, como ele tá e tudo mais. Você cria isso na sua cabeça, você tem exatamente o que o autor quer te passar. E isso é uma parte muito boa, porque deixa você realmente imerso na leitura. É um livro que eu gostei bastante. Se fosse pra fazer um top 5 hoje, ele estaria no meio, sem problema nenhum. É um livro que eu gostei bastante. A leitura, assim, não é nada repetitiva, tem uma complexidade grande. A história é bastante cativante, o jeito como ele conta a história. E ele também ficou bastante conhecido pela citação do Stephen King. Aqui atrás da capa está escrito assim: leia este livro e o mundo como você o conhece desaparecerá. Essa citação dele talvez tenha feito com que o livro bombasse ou que o livro fosse custando mais caro. No segundo capítulo, ele muda o jeito de narrativa. Então, o segundo capítulo é uma troca de e-mails de uma expedição e um outro lugar lá, um escritório, alguma coisa desse tipo. Você tem uma imersão bastante grande nessa parte, porque você não tem só aquele jeito de escrita fluido e tudo mais. Essa é a única parte de e-mail. Mais pra frente, apesar de o livro ser uma distopia, um drama e alguma coisa assim, meio terror, meio ação, tem uma parte que tem a escrita do diário, que eles fazem um diário ali, uma personagem faz um diário, e essa é uma parte que tem bastante humor.
E essa é uma parte que tem bastante humor, é bem engraçado, assim. Isso eu acho que acontece 2 vezes no livro. E esse livro tem um desenvolvimento psicológico muito forte, então você tem aquele senso de caos, assim, nos personagens, você tem aquele senso de medo, pessoal assustado, assim, com a situação e tudo mais. Se você gosta de distopia pós-apocalíptica, ruínas, caos, questão de sobrevivência, esse é um livro que eu recomendo bastante pra você, mesmo que tenha suas 820 páginas, é um livro recomendadíssimo. E ele é igual o George Martin, ele te pega desprevenido, ele não tem pena dos personagens, se ele achar que o personagem deve morrer, o personagem morre, e isso é muito bom. E também tem um plot twist no final da história, que eu fiquei com raiva, mas eu até entendo porque ele fez aquele final. É um final, assim, muito bem construído, que vai dar continuidade aos próximos 2 livros muito bem. A nota no Goodreads desse livro é 4.0, redondo, e eu acho que isso é basicamente uma injustiça. Esse livro merecia o mínimo de 4.2. A minha nota eu daria 4.8, mais ou menos, porque é um livro muito bom, muito bem construído, muito bem escrito, a história é bastante cativante. Você realmente tem aquele senso de estar imerso na história, você é parte daquela história. Realmente, como o Stephen King fala, o seu mundo desaparece e você está vivendo no mundo que o Justin Cronin criou. É simplesmente incrível. Pera, não terminei. O cenário tá tombando aqui. Vou ler um trecho aqui pra vocês. 3 primeiras frases do livro. Sobre aquele gingado que eu falei pra vocês. Antes de se tornar a garota de lugar nenhum, aquela que surgiu, a primeira, última e única, a que viveu 1000 anos. Ela era apenas uma menininha de Iowa, chamada Amy. Amy Harper Belafonte. Então é esse gingado que ele faz aqui no começo. E num período depois da metade do livro que é muito interessante, assim. É um jogo de palavras que faz o seu cérebro travar e ficar pensando, tipo, o quê? E isso é bem legal. Se você assistiu até aqui, nosso muito obrigado. E inscreva-se no canal, compartilhe nas redes sociais. E se você tem alguma sugestão de livro, se você quer que a gente leia alguma coisa, faça alguma resenha, um review, uma crítica, simplesmente deixe nos comentários que a gente vai analisar o que a gente faz. Beleza? Até mais. Até a próxima review.